Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Zoom Debate. Estamos aqui novamente nos estúdios da Zoom, aqui em Nova Friburgo, aqui no Espaço ARP. Nós estamos a 145 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, da capital, e nós falamos geralmente isso porque hoje, com as redes sociais, o que nos distingue é exatamente isso. Nós fazemos parte de um pool hoje de emissoras através da Sul TV, onde a Zoom ela faz parte de 100 emissoras que leva a nossa imagem, o nosso programa para todo o mundo, na verdade, onde você tendo uma TV LG ou Samsung, que seja smart, você pode baixar o nosso aplicativo e aí você pode ter o conforto da imagem em qualquer lugar para que você possa ver não somente o nosso programa, mas todo e qualquer programa, o conteúdo da Zoom. E também esse programa ele é levado para Nova Friburgo, para Petrópolis e Teresópolis, direto através da Speed Fiber. Então, é tranquilo para você ver. E, obviamente, através das redes sociais, através do YouTube, esse programa que vocês estão aqui assistindo agora é o único programa da Zoom que você pode ter também o conforto de você ter acesso através do Spotify. Então, é muito fácil hoje de você ter contato com o Zoom Debate. E, mais uma vez, esse programa ele visa a dar a oportunidade de você ter conteúdo de relevância através do debate semanal. E semana passada nós completamos um ano do nosso programa e trouxemos aqui, fizemos há um ano atrás, o primeiro programa nós tivemos como a proposta trazer um tema que pudesse ser um tema inovador, um tema com uma visão, com uma perspectiva de cenário futuro. E qual seria o tema que nós poderíamos, e aqui a nossa produção pensou em trazer? Nós escolhemos o quê? Inteligência artificial. E ali nós pensávamos o quê? Que a inteligência artificial, ninguém, no mundo poderá estar vivendo sem inteligência artificial. Pensávamos isso há um ano atrás, nos próximos 2 anos. Querendo ou não, a inteligência já estava, porque a inteligência artificial não começou o debate agora. Isso há 40 anos atrás já se fala nisso. Mas todos nós precisamos já estar nos adequando a isso. Para os próximos 2 anos e 5 anos, explodindo tudo, vai estar sendo afeto à inteligência artificial. Então, nós fizemos esse programa e acho que acertamos quando fizemos. Trouxemos aqui, encontramos em Nova Friburgo um doutor em inteligência artificial. Quando que nós poderíamos imaginar que em Friburgo trabalhava alguém que há 5 anos atrás teria escolhido esse tema para que pudesse ter estudado na Bélgica, na Antuérpia, esse tema. E estávamos aqui e fizemos um ano depois a escolha para que pudéssemos, então, fazer aqui uma atualização quais os avanços e quais as transformações da inteligência artificial ao longo desse um ano. E trouxemos, então, aqui o Rafael e o Salvador para que pudéssemos aqui atualizar a respeito desses avanços da inteligência artificial. E estamos prosseguindo hoje com mais um tema e já trouxemos uma perspectiva do tema que nós vamos trazer hoje aqui. Nós já trouxemos, vocês podem pensar, estão trazendo o tema novamente? Não, nós estamos trazendo uma perspectiva de que esse tema que nós vamos trazer hoje, ele já tenha sido debatido, mas não, é a necessidade que se tem, a sociedade, de se debater temas como o que nós vamos trazer hoje em continuidade. A sociedade ela é dinâmica, mas com o passar do tempo, nós temos que estar atualizando o tema e nós estamos trazendo novamente o tema que nós vamos trazer hoje. E o tema que nós vamos trazer hoje é saúde mental. Tá? E vou trazer alguns dados, antes de nós começarmos, vou trazer alguns dados para que vocês não há necessidade de você ficar extremamente surpreso, impactado, porque esse não é o propósito. Esse não é um programa sensacionalista. Mas eu preciso trazer para vocês o seguinte, o número de pessoas atingidas por transtornos mentais, cerca de 970 milhões de pessoas no mundo vivem com algum tipo de transtorno mental, sendo os transtornos mentais de ansiedade são 284 milhões e depressão 264 milhões.
os mais comuns. Impacto na população mais jovem. A saúde mental é uma preocupação crescente entre os jovens. 1 em cada 5 crianças e adolescentes no mundo sofre de algum transtorno mental. E a depressão é a principal causa de doenças e incapacidade entre os adolescentes de 10 a 19 anos. Taxa de suicídio globalmente. Mais de 700 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano, o que equivale a uma morte a cada 40 segundos. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Acesso ao tratamento em países de baixa e média renda, entre 75% a 85% das pessoas com transtornos mentais graves não têm acesso ao tratamento. Nos países de alta renda, esse número ainda é significativo, entre 35% a 50%. E nós estamos trazendo, então, aqui profissionais da área de saúde mental para que possam debater isso. E esses números, então, que nós trouxemos para vocês é para que você não saia daí para dizer o seguinte: às vezes vocês ficam esperando para saber que tema vai ser colocado hoje. Tem a ver comigo ou não tem? Esse tema de hoje tem a ver com todos nós. Sabe por quê? Porque, como nós falamos no início, o problema de saúde mental, e não de doença mental, é um dos temas que mais cresce no mundo, ou a necessidade de nós discutirmos ele. Nós não vamos discutir o problema de doença mental, nós vamos discutir a necessidade de nós discutirmos a saúde mental. Como é que está a sua saúde mental? Está legal? Então, nós vamos trazer hoje, a presença aqui comigo hoje, nós estamos com o Raimundo de Oliveira Reis Neto, psicanalista, mestre e doutor em psicologia clínica pela PUC do Rio de Janeiro, professor e coordenador de pós-graduação em psicanálise da Universidade Cândido Mendes. Seja muito bem-vindo, Raimundo, é um prazer recebê-lo aqui, num tema que eu acho que é um tema muito presente, muito forte na sociedade, não da nossa região, do nosso estado, mas na sociedade do mundo. Queria que você, nada melhor do que um psicanalista, para que você se apresentasse. Quem é Raimundo? Raimundo por Raimundo. Obrigado, Roosevelt. Eu agradeço a TV Zoom pelo convite, pela oportunidade de estar falando de um tema que eu tenho todo o interesse e prazer em falar. Eu me formei, como você já disse, na PUC. Em 1980, eu comecei a trabalhar numa clínica psiquiátrica e depois fui me interessando pelas questões que concerniam os pacientes, o tipo de paciente que eu atendia, que eram pacientes na época bastante graves. Fiz depois uma prática, que é uma prática que a gente chama de acompanhamento terapêutico, que a gente trabalha com pacientes graves, mas que não estão internados. E as questões que foram surgindo para mim me motivaram a fazer o mestrado e o que me levou depois ao doutorado. Quando estava terminando o doutorado, surgiu a oportunidade de eu vir trabalhar na Estácio de Nova Friburgo, onde eu trabalhei durante quase 20 anos, fui coordenador de curso e tive o prazer de conhecer a Carol, se me permitam chamá-la de Carol, porque são tantos anos, eu tive a Carol como aluna e depois como colega professora. Aí, a partir do momento em que saí da Estácio, continuei com a clínica particular, como estou até hoje. Enfim, pronto para conversar um pouco sobre esses temas hoje aqui com a gente. Que bom, acho que temos muito para conversar, com certeza. E estou aqui também com a Ana Carolina Teixeira Pinto, psicóloga, especialista em teoria e clínica, psicanalista. Ana Carolina, prazer estar com você aqui. Esse tema, como eu disse aqui, é um tema que a sociedade passa e o tema ele vai se atualizando, e o que nós estamos fazendo aqui hoje é atualizar o debate que já trouxemos lá atrás. Eu queria que você se apresentasse, nada melhor do que uma psicanalista se apresentar, Ana Carolina por Ana Carolina. Quem é Ana Carolina e essa psicanalista que está aqui hoje com a gente? Bom, primeiramente é um prazer enorme estar aqui na TV Zoom, agradeço muito o convite, é uma satisfação dividir aqui esse bate-papo com o Raimundo, né? Já pensamos esse tema ao longo de tanto tempo, né? Então é muito bom compartilhar isso com a população.
Bom, eu sou psicóloga, me formei aqui em Friburgo, sou especialista em teoria clínica psicanalítica, me formei na especialização em Friburgo também, sou friburguense, atuo na clínica, tenho uma trajetória longa no serviço público também, desde 2008, coordenando serviços de saúde mental, CAPS, atendendo a população também, faço clínica privada. E, além disso, já fui professora também durante muitos anos em cursos de psicologia, de especialização em saúde mental, em psicanálise. E também estou super disposta aqui e muito motivada para essa conversa. Vamos lá, então, para a gente já começar e fazer com que o nosso telespectador ele possa se manter aqui, porque o tema ele chama atenção e a gente não pode frustrar o nosso telespectador. Eu acho que, a partir de agora, a bola está com vocês e a gente tem que manter um ritmo elevado e mais frenético disso aqui. O que é o trabalho do psicólogo, o que é a psicanálise e por que tanto cresce hoje, principalmente, vamos falar de Brasil, onde é que a gente trabalha e tal. E como é que vocês podem e têm contribuído aí para esse paciente, para essa demanda hoje. E vamos lá, vamos começar. E os dois aí, posso chamar de Raimundo e de Carol? Combinado assim? Certeza, então vamos combinado. lá, vou dar com vocês. Quem começa? Quer começar, Carol? Bom, a psicanálise, então, para introduzir, né, é um método de tratamento criado por Freud, né? Freud era médico, neurologista, isso é muito interessante, né? Aí ele atendendo pacientes ali que apresentavam quadros que pareciam de ordem neurológica, tiques, paralisias, gagueiras, né, cegueiras. E ele, investigando alguns desses quadros, foi se deparando com o fato de que muitos desses quadros não tinham uma explicação orgânica. E ele foi revolucionário, porque em vez de descartar esses pacientes, como muitos médicos da época faziam, né, dizendo, por exemplo, que esses médicos não tinham nada, esses pacientes não tinham nada, estavam de frescura, só queriam chamar atenção, Freud se propôs a escutar esses pacientes e foi realizando ali uma série de descobertas, inclusive de causas psíquicas por trás desses sintomas, né? Então, a psicanálise é um método de tratamento que, diferentemente da psiquiatria que predomina hoje, que é a psiquiatria biológica, vai considerar tudo aquilo que está por trás dessa sintomatologia, né? Essa sintomatologia fala de um sofrimento a ser considerado e a ser escutado. E eu acho que só da gente se predispor a escutar o sofrimento humano hoje, eu acho que já é algo de extrema relevância para a população, né? Raimundo. É importante, assim, a psicanálise, ela é uma clínica que pode ser feita por psicólogos e por psiquiatras. Hoje em dia, existe uma discussão sobre a formação do psicanalista, se ele precisa ser psicólogo ou precisa ser médico. O psiquiatra é sempre um médico, o psicanalista nem sempre. E o psicólogo é uma formação acadêmica, ou seja, ninguém faz uma faculdade de psicanálise. Faz uma faculdade de medicina e se especializa em psiquiatria, ou uma faculdade de psicologia, e aí você pode optar por fazer a psicologia clínica. A psicologia é um campo multifacetado, existem várias psicologias, a psicologia organizacional, escolar, hospitalar, e uma série de outras, a psicologia enquanto pesquisa de processos mentais, como percepção, motivação, emoção. Então, a psicologia abre para muitos caminhos. Um deles é a psicologia clínica. O psicólogo que escolhe ser psicólogo clínico, ele pode se interessar pela psicanálise, que, como a Carol falou, leva em consideração o inconsciente, foi criada por Freud e tem muita força no mundo hoje, embora não mais a mesma força que tinha quando Freud surgiu, porque era praticamente a única abordagem não médica, digamos assim, dos transtornos mentais na época das doenças mentais ou do sofrimento psíquico, né? Então, hoje em dia, a psicanálise já divide o campo com várias outras formas de psicologia clínica, tá? Cada uma delas pensando o tratamento e o que leva o sujeito a sofrer, ou a adoecer, ou a apresentar um transtorno, tá? Nem sempre pensam da mesma maneira.
A área dos transtornos mentais, do sofrimento psíquico, é uma área sempre muito delicada e arredia ao método científico. Existe muita discussão sobre qual seria a melhor metodologia para abordar tanto o processo de formação de um sintoma quanto o processo de tratamento do sintoma. Isso é muito interessante, a gente pensar, né, que a psiquiatria, como especialidade médica, vai entender o sofrimento humano de uma forma diferente da psicanálise, né? A psiquiatria vai considerar que aquele sofrimento, aquele sintoma que o paciente apresenta, ele está na linha ali de uma desordem, né? Algo a ser ali eliminado o mais rapidamente possível. E como ele é considerado, esse sintoma, como dizendo respeito, muitas vezes, né, do ponto de vista psiquiátrico, como mau funcionamento do organismo, o recurso prioritário do qual se vale é o uso de medicamentos, né, que realmente tem uma eficácia muito importante em alguns casos, tem o seu lugar, mas, por vezes, corre o risco de ser reducionista, né? Aí é que entram outras abordagens dentro da psicologia, a própria psicanálise, que vão ter todo um cuidado para localizar ali que lugar esse sofrimento ocupa na vida daquele paciente, né? Lembrei até agora uma frase da Clarice Lispector que diz que, olha, eu tenho aqui meus defeitos e eu tenho um carinho por eles, porque eu não sei qual defeito que segura o edifício inteiro. Então, a gente não pode, né? A gente tem que ter um cuidado, antes de tentar eliminar o sintoma, de contextualizar aquele sintoma ali dentro daquele funcionamento psíquico do paciente. Você fala, eu queria voltar lá quando você começa a falar em sofrimento, né? E aí você já fala agora de Clarice, e você fala de defeito. O defeito gera sofrimento, todo defeito é um sofrimento. Por quê? Porque quando alguém... Porque você que provocou isso, eu estou indo lá à frente, aí parece que eu estou fazendo, eu não estou sentado aqui com você, né, numa situação dessa, mas eu queria dizer o seguinte, quando vocês são procurados por iniciativa, por proatividade, não é? Eu queria que você já começasse a traduzir isso para que as pessoas... Porque tem muita gente que vai estar aqui agora dizendo o seguinte, eu não me encontro nessa situação. Provavelmente tenha isso, né? Eu não preciso de ajuda. Né? E aí, eu convivo bem com os meus defeitos. Como eu disse para você agora há pouco, é o seguinte, eu tenho o meu defeito de, às vezes, fazer, quando eu estou no meu processo de ansiedade, eu faço aqui, a minha unhazinha vai aqui, né? Mas como é que é isso? Eu falei do defeito. Sim. E até que ponto isso vai ao sofrimento e como é que... Só para voltar um pouquinho lá atrás, porque você já entrou direto no sofrimento. Né? Então vamos lá. Eu diria assim que tanto o psicanalista quanto o psiquiatra, e a gente pode incluir o psicólogo também, são profissionais que lidam diretamente com o sofrimento humano. Cada um vai entender esse sofrimento de uma forma diferente, mas, de um modo geral, lidam com o sofrimento humano. E todos nós, em maior ou menor grau, com as especificidades que são de cada um, temos o nosso sofrimento. E a gente sabe que esse sofrimento, às vezes, aperta um pouco mais, o nosso desejo de se livrar dele fica maior. E aí eu acho que o melhor dos mundos para o psicanalista, acredito que para o psiquiatra e para o psicólogo também, é quando a gente é procurado por um paciente que tem esse insight, que tem esse reconhecimento. Olha, eu tenho um sofrimento aqui, um sintoma, algo não vai bem e eu quero me livrar disso. Essa é a melhor das hipóteses. Freud já dizia isso, né? Quando alguém está sofrendo, reconhece que não dá conta daquele sofrimento por conta própria e decide buscar ajuda. É comum? Não. É. É comum? É. Na minha experiência não sei na sua. Raimundo. Agora, embora também a gente tenha pacientes, principalmente na área da infância, né, e adolescência, que são levados ao psicanalista, ao psiquiatra por um terceiro, que é quem está incomodado com aquele comportamento, aquele sofrimento. O que a gente poderia já, trazendo isso, eu vou dizer, que já está me incomodando, o que é. O que seriam alguns exemplos já, porque para ser bem prático, o que seriam alguns exemplos desses no dia a dia e tal, de sofrimento, que poderia, no âmbito, não sei se isso é possível a gente falar, porque acho que está falando de modo, né, que acho que são contribuições que a gente já pode dar. O que incomoda, que pode levar ao sofrimento, que a gente já pode dar como contribuição?
pode ser falado? Isso é algo que pode ser... O sofrimento ele pode ter vários nomes, né? Tem pessoas que vão dar o nome de, olha, eu estou tendo ansiedade, pânico, não estou conseguindo trabalhar mais, embora eu tenha uma excelente carreira, seja bem sucedido. Todo mundo me diz isso o tempo inteiro. Nossa, que concurso bacana que você tem, está garantido para o resto da vida, mas eu não consigo levantar da cama para ir para aquele trabalho, ele está insuportável para mim, né? Então, o sofrimento aí, ele assume várias facetas, né? As questões que você está trazendo, Roosevelt, acho que trazem como pano de fundo um debate sobre o que é doença mental. Tem uma música do Caetano, que eu acho que já ficou muito conhecida, essa passagem, em que ele diz que de perto ninguém é normal. Eu estou disposto a aceitar essa consideração dele. Então, assim, a partir de que momento você pode considerar que alguém está sofrendo de doença mental? Bem, a psiquiatria, através de manuais que vão se reformulando a cada 10 anos, alguma coisa assim, a psiquiatria, ela vê, ela reconhece uma série de sintomas, né? E ela estabelece a partir de que ponto isso é considerado um transtorno. Mas vocês reparam que ela muda a nomenclatura, ela não chama de doença, ela chama de transtorno. Não se conhece a causa, né? Diferentemente aí do que seriam doenças, que já teriam a causa conhecida. No caso dos transtornos mentais, não há conhecimento da causa. Tá? Então, elas fazem uma listagem de uma série de sintomas que podem estar muito cristalizados em alguns casos, muito claros, mas que, num grau menor, aparecem nas pessoas ditas não doentes, ou em que o transtorno está ausente. Tá? Então, aí lembra um pouquinho essa passagem do Caetano, que diz, olha, de perto, se você chegar perto, todo mundo tem um pezinho lá. Tá? Agora, a partir do momento em que a coisa começa a incomodar a própria pessoa e ela não aguenta mais, aí a gente pode considerar, olha, vai buscar um tratamento. Ou, a partir do momento em que a pessoa está incomodando os vizinhos todos, incomodando a família, incomodando a sociedade, ou o pequeno grupo social a que pertence, aí muitas vezes essa pessoa tem que ser forçada a ir. E aí entra todo um problema de como tratar essas pessoas. A reforma em saúde mental vem questionar as internações, os grandes hospitais psiquiátricos, né? E apontar que, olha, a gente tem que tratar de outro modo essas pessoas, mas principalmente é a partir do momento em que o sofrimento está demais para a própria pessoa ou que o incômodo está demais para as pessoas em volta. E a partir do momento em que se reconhece que aquilo não é um problema orgânico, que você pode medicar ou fazer uma cirurgia e eliminar, que aí são encaminhados para o psiquiatra, para o psicanalista ou para outros psicólogos clínicos. Carolina, eu no início do programa, eu falei que cerca de 970 milhões de pessoas no mundo vivem algum tipo de transtorno, né? Você fala o termo que você fala, transtorno mental, sendo os transtornos de ansiedade, né? E transtorno de depressão, maior de ansiedade e pouco menor de depressão. A ansiedade, por exemplo, que acho que ela vem talvez um pouco antes, alguma coisa nesse sentido, daí vocês vão falar a distinção de ansiedade, mas nesses casos desses transtornos, há um recado, há algo que vem a ser precedido, que às vezes as pessoas não se apercebam disso, ou isso chega de repente, isso está batendo lá na porta, alguma coisa, e as pessoas não estão sentindo que isso está começando a acontecer, ou tem gente que vai deixando a coisa passar o tempo e tal. Como é que é isso, Carolina? Como é que... Isso pode vir num crescente, né, até chegar a um ponto em que, por exemplo, começa a incomodar o entorno, como o Raimundo falou, né? Ou a própria pessoa entra numa crise de ansiedade, aí aquela ali é a última gota d'água, né, ali no copo, e ela procura ajuda, né? Mas a gente tem pessoas também que têm bastante ansiedade, experienciam bastante ansiedade e não estão tão incomodadas assim com isso, né?
Então, eu diria assim, a busca por tratamento e o diagnóstico de transtorno mental, ele também vai estar muito atrelado ao quanto aquele transtorno, aquele sintoma incomoda a pessoa, incomoda o meio, né? Ou gera também o que a psiquiatria chama e outras abordagens dentro da psicologia de disfuncionalidade. Porque se a pessoa está ansiosa, mas ela consegue vir, trabalhar, gravar o programa, né? A vida dela tá fluindo. Agora, a partir do momento que ela não consegue trabalhar, receber o salário dela, cuidar dos filhos dela, aí sim talvez seja o momento dela procurar atendimento, né? Você perguntou sobre a questão do sofrimento psíquico. Se existem 970 milhões de pessoas que sofrem de depressão, de sofrimento psíquico a gente deve estar perto dos 8 bilhões de pessoas que sofrem, né? Então, o que eu quero dizer é que todo mundo, a vida é dura, né? Muitas vezes as pessoas falam, quando a pessoa morre, as pessoas dizem assim, descansou, porque a vida é dura, ela é exigente. E ela é exigente desde cedo. A gente precisa largar a chupeta, a gente precisa aprender que a mãe vai e volta, a mãe não está sempre ali, que a mãe tem outros interesses, né? Então tem até uma sabedoria popular que diz assim, olha, esse menino está muito agarrado com essa mãe. Quer dizer, precisa ir separando. Isso exige um termo que se usa muito hoje em dia, que nem é um termo da nossa área, psicanálise, mas que se usa muito hoje em dia, é resiliência. O ser humano precisa ter resiliência para encarar a vida. Às vezes ele tem comida, roupa lavada, casa e tudo mais, mas a vida continua exigindo dele e ele se sente pressionado por essas exigências. Tem pessoas que não sentem tanto isso. Tem quadros de transtorno mental, para usar o termo que a psiquiatria usa hoje, tem pessoas que não vão se dar conta disso. Tem pessoas que vão, e aí cai naquela primeira questão que a gente estava trabalhando aqui, pessoas que vão chegar e vão procurar, e são muitas, eu concordo inteiramente com a Carol. Muitos, felizmente, chegam lá dizendo assim, eu preciso falar, minha vida não está legal. Os sintomas são muitas vezes conhecidos, por exemplo, ansiedade, depressão, rituais, somatizações, compulsões. Esses sintomas são conhecidos há muito tempo. Agora, como é que eles são organizados e enfrentados, né? Existem alguns transtornos que ocasionalmente, algumas alterações mentais que são muitas vezes associadas a quadros mais graves, como, por exemplo, delírios, alucinações, acelerações do humor para cima, né? O humor exaltado, ou então o humor rebaixado. Os sintomas são conhecidos, né? Já estão por aí há muito tempo e eles continuam chegando a nós hoje. É claro que com as mudanças na cultura, alguns novos sintomas começam a aparecer, tá? Então teve uma época aí que a anorexia ela aparecia demais. Hoje eu já não ouço tanto falar. Depois foi TDAH e agora autismo, muito, né? Bem lembrado, muito bem lembrado, Carol. Manda ver. O Raimundo falou uma coisa que eu acho muito importante, que me remete à ideia de que hoje a gente tem uma tendência de patologizar o sofrimento. Sofrimento não equivale a transtorno mental. As pessoas podem sofrer sem apresentarem um transtorno mental. Todos sofremos, né? Eu até vindo para cá, uma senhora comentou assim comigo, olha que coisa diferente. Antigamente, na minha época, quando a gente perdia alguém, era comum a gente ficar um ano enlutada, vestindo preto, chorando a morte do marido. Aí minha filha perdeu o marido ontem e já estão falando com ela assim, nossa, será que você não está entrando em depressão, não? No dia do enterro do marido. Quer dizer, há uma tolerância menor, talvez, ao sofrimento humano, que também tem a ver com as exigências de produção, de trabalho, né, da sociedade em que a gente vive. Exatamente. Numa sociedade como a de hoje, em que você é bombardeado com não sei quantas informações, que você está longe de ter capacidade de absorver, não sei quantas possibilidades. Antigamente, por exemplo, há pouco tempo atrás, uns 100 anos, o sujeito podia... o homem escolhia ser engenheiro, médico, militar ou advogado. Hoje em dia você já tem muitas possibilidades. Então a gente hoje é lançado numa multiplicidade de possibilidades que acabam deixando a gente um pouco estressado, um pouco angustiado, um pouco desatento. Então são sintomas que vão surgindo
com as mudanças na cultura também. Eu acho que a gente está questionando no bom sentido esses dados, né? Não que não existam tantas pessoas assim sofrendo, esses dados eles são fidedignos com as pesquisas, enfim, mas a gente está relativizando um pouco esse autodiagnóstico de transtorno mental, né? Acho que eu posso dar um exemplo aqui, não tem problema essa situação, né? Mas uma situação que me chamou muito a atenção foi de um menino que morava na zona rural, corria para cima e para baixo, andava a cavalo, tomava banho de cachoeira, subia em árvore, e de repente essa criança ela precisa vir morar num centro urbano, porque a mãe conseguiu emprego, o pai também. O pai que brincava com ele todo dia, ele ficava acompanhando o pai na lida ali na roça, cuidando dos animais. O pai foi trabalhar numa fábrica, a mãe foi trabalhar numa casa de família, né? E essa criança passou a viver numa casa muito pequena, né? Num quarto e sala, não podia brincar na rua, porque ali existiam alguns riscos sociais, e quando ia para o trabalho da mãe tinha que ficar quietinha, sentada ao lado da mãe. Quando essa criança vai para a escola, o que acontece? Ela começa a extravasar, a querer correr, brincar, trepar nas coisas, e ela é encaminhada para tratamento com suspeita de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH. Então, é possível que muitas crianças como essas estejam nesses dados, por exemplo. Então, a gente questiona um pouco esses rótulos diagnósticos, porque eles também estão relacionados a maior ou menor tolerância do meio em relação àquilo que não vai bem com aquela pessoa, né? Trazendo agora com relação, a gente ouve falar, quer dizer, eu vou trazer, até tendo aqui conteúdo que pudesse trazer com vocês aqui, mas eu não vou trazer da forma aqui literal. A gente ouve, lê, mas eu vou trazer da forma para quem, obviamente, aqueles que são especialistas. Mas a gente geralmente ouve que está muito associado essa questão de ou transtorno ou a questão da saúde mental à pressão. Né? Um pouco já o Raimundo trouxe alguma coisa assim. A pressão o quê? Você falou um pouco de cultura, né? Cultural, mas vou falar a pressão de sociedade. Né? Sociedade, aquela você já falou hoje, e cada vez começa mais cedo a pressão. Mas aí já trazendo um pouquinho lá para trás. Mas ao tempo de Freud, né? Quando se começou a tratar alguma coisa, não se vivia, então, eu pensei que você fosse falar até alguma coisa nesse sentido, se vivia no campo, se vivia na zona rural, com cachoeira, com mata, com mais ar, com mais saúde, ou que se pensasse alguma coisa nesse sentido, com mais qualidade de vida. Cada um até pensa o que seja qualidade de vida para cada um, tem até um... Né? Se vivia melhor, ou coisa nesse sentido, as pressões daquele tempo, também se tinha pressões guardadas às relações. Agora vamos trazer, guardem isso um pouquinho, sei que você está doida para falar alguma coisa, mas vou trazer mais componente. Agora, as pressões de hoje, porque hoje nós temos pressão do adulto, junto ao adulto, tá? E nós temos pressão junto aos jovens. E aí eu trago já, para que vocês possam já trazer, já mais 10 minutos de debate, e esse número que eu vou trazer para vocês, que chega a ser um alarme para a gente, né? Que hoje nós temos aqui a questão aqui junto aos jovens, né? Que hoje o impacto da população jovem. A saúde mental é uma preocupação crescente entre os jovens. 1 a cada 5 crianças e adolescentes no mundo sofre de algum transtorno mental. E a depressão é a principal causa de doença e incapacidade adolescente de 10 a 19 anos. Você falou dos rótulos, mas, de qualquer forma, é o que a gente tem de números, tá? Mas como é que é isso? E aí vou trazer já um outro componente para vocês colocarem no ingrediente. Isso aqui, né? Porque se fala o seguinte, a tecnologia, quer dizer, o celular, o que se tem aqui dentro, né? A gente já traz do Japão, por exemplo, né? A gente fala muito do Japão, que o Japão hoje, as crianças e os jovens são guardados dentro disso aqui, e às vezes não saem de casa, não se relacionam por conta de celular, não se tem amigo, não se tem relacionamento, né, entre gêneros e coisa nesse sentido. Olha que salada que eu fiz agora, que sopinha de pedra aí trouxe para vocês. Está com vocês a bola. Eu só ri quando ele falou da época do Freud, né, em relação a sofrimento, enfim, né? E eu fiquei pensando assim, mas quem sofre? Porque Freud se deparou muito com o sofrimento feminino, né? Então, se a gente for pensar nisso, né?
poxa, a qualidade de vida era maior, as mulheres não podiam estudar, né? Tinham a vida ali muito limitada por questões sociais, né? Assim, a própria, se eu não me engano, a própria Françoise Doutor, né, que é uma psicanalista famosa, médica, sofreu pra caramba para poder fazer faculdade de medicina, porque mulheres não faziam medicina na época. Tanto é que a maioria dos analistas eram homens, né? Você tinha que ter faculdade de medicina para ser psicanalista e só homens faziam faculdade de medicina. Então, olha o quanto essa repressão social acometia as mulheres de sofrimento, isso na época do Freud, né? A gente pode pensar hoje, né, quantas anda isso, mas, enfim, tinha sofrimento sim. Mas o Freud se deparou mais com o sofrimento das mulheres, eu tenho essa impressão. Sim. Agora, eu iria, assim, acrescentaria à sua resposta, olha, na história da evolução, né? Na história do homem, sempre existiram métodos não médicos, não científicos até, de lidar com o sofrimento. Então, a gente pode, se em Viena o mundo estava talvez um pouco mais calmo, mas tinha características que produziam sofrimento, por exemplo, pontualmente nas mulheres, mas certamente nos homens também, mas não foram tão abordados inicialmente pelo Freud, né? Mas os estoicos, lá no ano zero, perto do ano zero, eles faziam o quê na filosofia? Eles tentavam criar uma disciplina para suportar os sofrimentos trazidos pela vida. A própria religião sempre teve também um certo papel de consolo, e a própria filosofia também. Em alguns momentos entrou por essa vertente um pouco mais terapêutica, ainda que não se nomeasse científica, né? Então o sofrimento, o mal-estar, ele vem sempre acompanhando o ser humano, que cria modos de enfrentar isso, né? Então, assim, o que a gente quer para as pessoas que a gente ama? A gente quer que elas gostem de alguma coisa e lutem por essa coisa, para que essa coisa se torne realidade, e suportem que ela eventualmente não aconteça. Então, assim, eu invento que eu quero ser psicólogo, mas não estou conseguindo ser. Vou lutar para ser? Vou suportar as dificuldades que vão se impor? Então, a gente quer que as pessoas tenham essa capacidade. Muitas vezes elas têm essa capacidade ou reduzida ou ausente. Ausente em casos mais graves, mas muitas vezes um pouco reduzida. Então a pessoa sente que podia estar dando mais no trabalho, mas não consegue. Ou podia estar um pouco mais feliz no amor, mas não consegue. Aí ela vai procurar ajuda. Ela vai querer falar sobre isso, ela vai querer um remédio que melhore ela imediatamente. Porque tem isso o remédio, né? O remédio promete uma cura mais rápida, mas que muitas vezes não vem, né? Muitas vezes é insuficiente, porque a pessoa, apesar de ter melhorado um pouco, por exemplo, com um antidepressivo, ela quer ainda assim falar do que ela está passando particularmente. Aí vem o psicólogo clínico, especialmente o psicanalista, talvez, que é o nosso caso aqui. Carolina, nós podemos falar, você começou, vamos voltar um pouquinho, porque isso interessa muito, não há dificuldade, mas ainda é um terreno que as pessoas falam com relação, você falou, nós sabemos muito com a relação, ouvimos falar muito com relação a Freud, mas tem outros nomes, naturalmente, dentro, né, da psicanálise, da psicologia, que são nomes de referência em que hoje os profissionais, eles queria que você falasse um pouquinho com relação a isso, e que depois queria que falasse também com relação a essa parte de medicamentos, como é que se trabalha isso, como é que vocês trabalham isso, quem é o profissional. Sim, Freud inaugurou a psicanálise, né? Mas depois dele nós tivemos grandes analistas, e a né? diferença, Acho que existem algumas diferenças de abordagem, algumas escolas, né? A escola inglesa, a escola francesa, mais com Lacan, que é a nossa praia, né, Raimundo? Agora, eu falei da Françoise Doutor, né? Eu fiz um pouco questão de falar dela, eu sou aqui a única mulher, né, entre nós três, porque as mulheres, no primeiro momento, elas entraram na psicanálise, nós temos grandes analistas mulheres, né, justamente pela via do trabalho com crianças, né?
As mulheres não faziam faculdades de medicina, formações em psicanálise, mas eram professoras na época do Freud, né? Então elas trabalhavam com crianças o tempo inteiro. E aí elas começavam a observar ali vários pontos que Freud descrevia na teoria dele, elas viam ali nas crianças, né? Inveja do irmão, ciúme, né? E aí elas acabaram entrando aí na psicanálise pela via do trabalho com criança. Inclusive é mais comum a gente ver mulheres trabalhando com criança dentro da psicanálise do que homens até hoje, né? Embora isso também venha mudando. Muitas pessoas falam que todas essas práticas clínicas, até as mais distantes, partiram da psicanálise. Então você tem aqueles que partiram da psicanálise para romper com ela. Você tem aqueles que partiram da psicanálise para se manter dentro da psicanálise, mas renovando os conceitos freudianos. Então você tem uma série de nomes importantes entre os pós e neo-freudianos, alguns críticos a Freud, como Adler e Jung, até da terapia corporal, como é o nome dele? Reich. E você tem também aqueles que foram para... não quiseram mais ser psicanalistas. Então, hoje, por exemplo, a gente tem, com muita força, hoje na nossa sociedade, as terapias cognitivo-comportamentais, que têm uma abordagem completamente diferente, que vem se opor ao método psicanalítico. Não é que eles não aceitem o método psicanalítico, mas eles vêm propor uma outra abordagem. Então, você tem um sem número de autores teóricos, alguns dentro da psicanálise, mas diferentes entre si, e alguns fora da psicanálise. Mas você tem, então, voltando, antes de começar, eu falava e vocês não sentiram nenhum assim, constrangimento em falar com relação a Freud. Freud foi o pai da psicanálise, a gente poderia falar, não sei se há outro termo, né? Com relação a isso. E depois aí nós tivemos Jung e Lacan, por exemplo, que são os três, naturalmente, os três pilares, eu acho que talvez mais proeminentes e tal. Mas nas abordagens, por exemplo, tivesse que fazer hoje, tivesse que decidir ou definir a sociedade, o paciente, ele não sabe como ele fazer a procura e são distintos, né? Com relação, o que vocês poderiam, independente da prática de vocês, como é que poderia ser definido cada um deles e na abordagem de cada um daqueles que defendem como profissionais a abordagem de cada um desses três, por exemplo? Queria que se vocês pudessem falar a respeito de cada um dos três, por exemplo. Bom, vou tentar ser breve aqui para passar a palavra para a Carol, e o que eu vou falar aqui pode ser um pouco polêmico, mas eu acho que justamente uma peculiaridade dessa área clínica é que você não pode dizer, do meu ponto de vista, que essa terapia é melhor para isso e aquela é melhor para aquilo. Pessoalmente, não foi isso que eu aprendi. Eu aprendi que a terapia boa, e aí cuidado com o que eu vou falar agora, é a terapia que deixa o cliente satisfeito. Isso não acontece, por exemplo, na terapia do câncer. Você pode ficar muito satisfeito com o seu tratamento e morrer amanhã, porque o câncer não foi tratado. Agora, no caso da psicoterapia, quando o paciente gosta da terapia, isso aí já é muito importante. Você vê como é que é complexo, eu não sei o que você acha, tá, Carol? Mas como é complexa essa área, porque dá uma impressão, perto de certas áreas da medicina, de uma coisa ainda rudimentar, que não avançou tanto quanto a ciência médica. Eu acho que não. Eu acho que o problema é aquilo que se está tratando, que é rebelde a essas abordagens. Por exemplo, eu conheci uma pessoa que estava com problemas de audição, ela entrou num otorrino, não pediram para ela escutar nada, falar nada. Ela simplesmente fez o computador disse qual era o aparelho que ela precisava usar. Isso é muito difícil na nossa área. E aí é porque a nossa área é atrasada ou é porque a gente está tratando de uma coisa mais delicada? Eu acrescentaria, e falando como psicóloga do SUS, né, que a gente não pode também supor
que as pessoas, em geral, têm um acesso direto e muito facilitado a um psicanalista daquela abordagem, e muitas vezes não têm um acesso tão direto e facilitado assim a um psiquiatra, a um psicólogo, né? Então, eu acho que a melhor indicação que a gente pode dar é, se você está em casa sofrendo, né, sente que não está dando conta disso, se tem um filho em casa sofrendo, convém buscar aí ajuda no posto de saúde ou na estratégia de saúde da família do seu bairro. A gente espera que os profissionais que te acolham, acho que vale a pena falar com um profissional, talvez com o qual você tenha mais afinidade e vontade de falar, pode nem ser um psicanalista, pode nem ser um psiquiatra, pode ser o pediatra, pode ser o médico, pode ser o enfermeiro, o agente comunitário de saúde, que aí eu acho que esses encaminhamentos vão ser feitos, sabe? A gente tem visto, não sei se isso procede, mas nós temos visto que existe uma incidência, um crescimento bastante representativo na sociedade de agora. Aí tem muita gente que gosta de, quer dizer, gosta não, tem muita gente que utiliza a pandemia como algo que, a pandemia trouxe e tal. Então a gente tem essa pandemia como, então eu queria que vocês fizessem há nesse instante, vamos colocar nessa quadra da sociedade, nesse tempo, nessa coisa contemporânea nossa, há uma busca, porque pode ser que seja um desenlace da sociedade. A sociedade está se sentindo um pouco mais liberta, mais solta para a decisão, está se sentindo com mais, né, algo mais que ela está buscando, está tendo poder de decisão, né? Também a pandemia, mas também essa sociedade com mais criticidade, né? Então, o que está havendo com que as pessoas hoje... um dia, numa roda, eu vi que dentre 6 pessoas, 3 ou 4 faziam terapia, né? Isso em tempos de alguns anos, poucos atrás, isso não era comum, ou pelo menos não se falava. Também tinha um tabu também para se falar. Queria que vocês fizessem esse comentário. Eu não tenho os dados precisos, mas aumentou ao em termos que tudo de consultório. indica, aumentou. No setor público também, né? Aumentou o número de pessoas buscando atendimento. A gente pode pensar que houve também uma demanda represada, porque muitas pessoas não buscaram atendimento no período da pandemia, né? Por questões de isolamento e tudo mais. Mas os dados indicam, sim, um aumento considerável de busca por atendimento psicológico e psiquiátrico no SUS, né? E um aumento também no número de tentativas de suicídio. Eu não tenho o quantitativo agora, mas realmente houve um aumento. Mas, de certo modo, isso pode estar atrelado à percepção das pessoas, né, quanto à importância da saúde mental. Muitas pessoas perceberam isso na pandemia, né? Eu me preocupava com consumo, com isso, com aquilo. Durante a pandemia eu comecei a me dar conta, fiquei sozinho comigo mesmo, comecei a me dar conta do quanto é importante cuidar da minha saúde mental. Tem isso também. Raimundo? Eu também acho que isso tem a ver com o individualismo que hoje em dia é mais presente na nossa sociedade. E isso já vem se desenvolvendo há muito tempo. Antigamente você tinha uma força maior das tradições. Então eram movimentos mais coletivos. Tá? Ao mesmo tempo, cada um não era muito autorizado a assumir que está com uma questão super particular, que ele quer conversar com uma pessoa que possa ajudá-lo. Então, os movimentos eu acho que eram mais coletivos e você não tinha tanto uma coisa assim, qual é o seu jeito de ser feliz? Antigamente era assim, ser feliz é isso, casar, ter filhos, ter uma profissão, a mulher em casa, o homem na rua. Mas, hoje em dia, você pode escolher, tem um leque de opções, que eu acho que acaba trazendo ansiedade também. Maior liberdade, menor segurança. Maior segurança, menos liberdade. Então, eu acho que tem um pouco isso aí também. Isso pode dizer, se o que eu vou trazer aqui tem a ver, assim, mas a gente está aqui, tem a ver assim, com família, essa coisa da família padrão, de ter... essa coisa de constituição de família, e eu estou falando porque você que provocou, tá? Não, você fez uma provocação, você jogou, você fez trouxe uma chama, uma fumacinha ali. Antigamente tinha alguma coisa para ser constituída. Quando eu vou assim, constituída, eu falei assim, me veio aquela coisa, família. Constituída em que a pessoa tinha aquela coisa, a vovó ou a mamãe, e que você tinha aquela coisa do conselho, né?
né, matriarcal. Eu não sei se é só família no por sentido exemplo, de pai, amigos, mãe, filhos em casa no modelo tradicional, mas fala-se numa espécie de fragilidade, né, das figuras parentais hoje. Você pode ter mãe, pai, irmãos em casa, e essas figuras que deveriam te dar segurança, mamãe, papai, estarem muito fragilizadas. Isso também está por trás. Pode ser também ocupadas e fragilizadas. Também com seus... A gente pode até falar, de certo modo, massacradas pelas exigências da vida, né? E por uma criança ver um pai, uma mãe fragilizados, isso também tem consequências, né? E está por trás de muitos casos, tem estudos que mostram isso, de depressão infantil. Antigamente a gente não tinha tantas crianças com diagnóstico de depressão. Questionava-se se existia depressão em criança. Desculpe agora aqui a ignorância que a gente tem que usar. Antigamente a gente não usava ignorância era feio, né? Falar esse termo, ignorância. Ignorância era uma ofensa, né? Mas desculpe eu ignorar essa... O que é uma depressão infantil, assim, só para que isso tem que ser claro aqui numa uma coisa bem... O diagnóstico atual de depressão infantil ele é o mesmo que o do adulto, não existe especificidades, né? Salvo uma ou outra, por exemplo, a criança, em vez de ficar deitada em cima da cama, chorando, às vezes vai manifestar ali o quadro depressivo, mas com agressividade, agitação, irritabilidade. Embora a gente também observe hoje muitas crianças que estão, sim, apáticas, não querem jogar videogame, não querem jogar bola, não conseguem ir para a escola, fazer amigos, né? Então se assemelha muito aí ao quadro de depressão no adulto. Trazendo agora nesse ping-pong, mais uma vez para fechar, esse mundo moderno, que a gente fala, mundo moderno, a gente falava lá atrás, né, de Chaplin e tal, quer dizer, tem alguma coisa assim mais massacrante, como você falou? Existe esse massacre? A gente tem como se recolher um pouco? Vamos morar, estão voltando, vamos morar num local, muita gente vindo, nós estamos falando de Friburgo, né? Friburgo, cidade ainda tranquila, diferente do Rio, um pouquinho mais, ainda vir morar, se recolher, o mundo moderno, alguma coisa, fugir um pouquinho das tecnologias, tem a ver um pouco ainda com isso? Você tem como se recolher ainda? Há ainda algum local, alguma solução mitigando, né? O que a gente pode falar disso aí? Se o mundo de hoje seria mais adoecedor do que já foi? Isso, esse mundo moderno de hoje, você tem como trazer ainda, você podendo decidir, você pode decidir a favor de você, né? Trazendo ainda decisões que possam você se recolher, alguma coisa, vamos falar, trabalhar menos, se recolher numa propriedade que seja mais ausente e tal, de algumas coisas. Eu acho que a psicanálise apontaria para a singularidade disso, né? A psicanálise é um método de tratamento que justamente teria que escutar ali cada uma dessas pessoas, né? Para ali num trabalho de abertura de possibilidade. Nossa, essa vida está te gerando muito sofrimento. Quais são as outras possibilidades? Mas possibilidades que fazem sentido para qual é o teu calo, onde te aperta, né? Sim. Olha só. O que agora, nós estamos falando assim, economicamente, agora vamos falar o seguinte, nós falamos com relação a SUS. Eu queria duas questões. Quem hoje está procurando em termos de... Você falou lá atrás, né, com relação à mulher, em termos de Freud. Hoje, quem procura? Existe ainda um tabu, mas o homem, a mulher, quem dentro da sociedade, o gênero... hoje nós já temos uma sociedade hoje também que é uma sociedade hoje mais aberta, uma sociedade mais, naturalmente a gente vai falar, sociedade mais liberal, né? Uma sociedade mais que tem as suas questões LGBTQIA+, né? E tal, e coisa nesse sentido. Nós temos as crianças que vão já com 10, 11 anos, já vão se tornando cada vez mais adultas e coisa nesse sentido. Quem é que procura mais hoje, ou tem mais, ou tem menos, ou já uma... No SUS, pela minha experiência, pela conversa com os colegas, meio a meio, né? Homem e mulher. É uma mudança incrível, porque quando eu entrei, eu basicamente atendia mulheres, homens muito poucos. Hoje, meio a meio, e dependendo da época, eu acabo atendendo mais homens do que mulheres. A busca de tratamento para criança é enorme, né?
Até porque a criança, quando tem um comportamento que incomoda o meio, ela tende a ser encaminhada para tratamento, né? É mais difícil você convencer um adulto a tratamento. Criança você pega na mão e leva, né? Mas em termos de gênero, meio a meio. Raimundo, alguma coisa nesse sentido? Você assim, vê com você? Um pouco na questão anterior sobre o mundo mais adoecedor. Hoje a gente tem muita gente, a gente tem problemas que parecem ter uma certa urgência, como o problema climático, de concentração de riqueza, de aumento da miséria, de migrações, refugiados. Então você tem um mundo que parece mais caótico. Eu insisto no que eu venho dizendo aqui nesse programa, que o sofrimento psíquico é antigo, muito antigo. Talvez ninguém escape dele, e ter saúde seja saber manejar com ele. Tá? Mas hoje a gente está vivendo um momento em que o mundo não está brincadeira. Sobre a questão da família, eu queria também voltar ao ponto de dizer assim, olha, família é uma coisa muito legal, mas ela tem que ser bem conduzida, né? Porque senão ela também pode adoecer. Né? Então, assim, antigamente, você fazia uma família, você não tinha possibilidade de separação. Hoje em dia tem. Então, quando você casa e forma uma família, você pensa, eu posso me separar ou não? Isso é uma liberdade, não é? Mas, ao mesmo tempo, isso vai um pouco contra uma tradição que antigamente dava um norte para as pessoas. Hoje a pessoa fica assim, qual é o norte que eu vou dar para mim? Né? Sobre que pacientes vêm nos procurando, as pessoas mais variadas. Eu não conseguiria dizer assim se são mais homens ou mais mulheres. Eu não conseguiria dizer isso. Eu acho que isso está bem aberto já ao homem, embora eu note também uma resistência maior dos homens. Eu tenha notado ao longo da minha vida uma resistência maior dos homens em uma questão assim procurar. Mais, você falou assim você falou um termo singular agora há pouco. Então eu perguntaria, com alguma questão mais singular, como isso a gente não está personalizando, né? Então há uma questão mais singular, tanto sua quanto do Raimundo, que você poderia destacar para que a gente pudesse trazer? Dos homens? Dos homens e das mulheres. Como queixa... Como queixa o que vem predominando são queixas relacionadas a sintomas de depressão, de ansiedade, como você bem trouxe aí, né, nos Sim. dados. Em relação aos homens especificamente, tem tido um aumento muito grande de homens com dificuldade na esfera sexual também, né? Que vem procurando ajuda por conta disso. Talvez por antes não terem tido condições, ou por preconceito mesmo, né, de buscarem ajuda para falarem dessas questões. Raimundo, alguma coisa nesse sentido? Eu insisto que eu não noto tanto. Eu acho que existem esses diagnósticos psiquiátricos de depressão, de estresse, de que são mais falados, e as pessoas às vezes reconhecem algo disso, né, que está sendo falado aí, acho que eu estou com isso, e vai procurar. Mas quando começa a falar, às vezes a questão desdobra e vai por outros caminhos. Né? Olha só, nós estamos com a coisa fluiu tanto, eu ia fazer uma coisa, não sei se vai dar para dentro de uma fala de você. Nós vamos estar aqui com 2 minutos. Eu vou dividir em 1 minuto para cada um, eu sei que é muito pouco, mas acho que foi bacana porque fluiu, eu acho que isso é bacana. Foge, como eu disse para você, foge dos roteiros todos, a gente se prepara para que a gente possa vir aqui buscar fazer uma mediação, mas acho que quando o papo é bom, ele vai fluindo e parece que a gente deixou de falar de muita coisa. Eu queria perguntar o seguinte, o papel do outro nisso, né? A sociedade onde o outro, às vezes a gente fala o seguinte, parece que a gente vive numa sociedade onde a gente está sozinho, né? E que a gente vive numa sociedade de 8 bilhões e que daqui a 20 anos nós vamos chegar a perspectivas de 10 bilhões, né? E a gente tem uma dificuldade de falar do outro. E qual o papel do outro nessa sociedade? A gente está aqui, está no meio de muitos, e de repente a gente se sente só. Né? Faltou isso que eu queria fazer uma abordagem com vocês dessa aí, e o quanto a gente se sente só, quanto a gente vê que a Nova York, por exemplo, as pessoas estão morando, hoje o grande, desculpe, né, não é questão contra nem a favor do pet ou coisa nesse sentido, mas as pessoas cada vez mais adotando, né, os seus animais, né, e vivendo cada vez mais só em alguns outros países, coisa nesse sentido. É um papel do outro nesse sentido, não é?
Mas eu queria dizer para você o seguinte, cada um de vocês tem 1 minuto, infelizmente, eu queria ficar mais 1 hora com vocês aqui, mas para que vocês pudessem ter esse 1 minuto para falar o que ficou. A última coisa que ficou na minha cabeça sobre o sofrimento, por favor, falem, talvez a sociedade ser mais adoecedora, né, assim que me ocorre, é que a gente tem hoje uma exigência de felicidade que eu acho muito adoecedora. As pessoas têm que ser felizes. Isso deixou de ser uma escolha e passou a ser uma obrigação. A obrigação de Você ser tem feliz, que ser feliz. Então, sorriso, essas postagens que a gente vê nas redes sociais, né, no restaurante, na praia, enfim, isso também é extremamente adoecedor, né? Porque quando você vai conversar com essa pessoa de perto, ela também tem o sofrimento dela. Não, esse ponto fundamental que você lembrou, né? Essa exigência de felicidade, exigência de beleza, exigência de performance. Inclusive, muitos remédios hoje em dia, psiquiátricos, às vezes parecem ser usados para aumentar a performance. Não é Psiquiatria tanto, cosmética. Isso, não é tanto para para tratar de um transtorno, ou muito menos uma doença, né? Então tem acho que é um ponto muito importante isso aí, eu diria quase que responde à questão que você fez antes. As pessoas vêm procurar tratamento porque vêm massacradas por essa exigência de um pouco mais, né? Tem casos hilários, assim, né? A pessoa vai ao médico e fala, eu queria um antidepressivo. Tá deprimida? Não, é que eu vou fazer a viagem dos meus sonhos, um cruzeiro com a minha família, mas... Não, eu quero ficar mais do que bem. Não é bem, eu quero ficar mais do que bem. Viagem, porque né? foi tudo que eu sempre Ou a quis, pessoa né? que vai estudar para o concurso público, quer tomar um psicoestimulante, né? Que bom. Aqui eu queria agradecer ao Raimundo, né? E a Ana Carolina que estiveram conosco aqui. Foi um papo muito bacana. Que acho que ele não para aqui, né? Acho que isso aqui foi apenas o início e não um debate, né? Acho que foi extremamente elucidativo, esclarecedor. É dessa forma que nós nos despedimos e a gente fala, né? Quer dizer, eu busquei aqui provocar exatamente o papel do outro dentro da sociedade. Nós vivemos num mundo, a princípio, tão coletivo, mas e a gente vem aqui agora, nesse instante, fazer 1 hora aqui de debate, trazer informações, dados e buscar ajudar a você que, de repente, você está dentro de uma sociedade em que você ainda se sente só, né, e que a gente quer acolher você, que a gente quer abrigar você e dizer para você que com esse papo de hoje, dizer para você que você não está tão sozinho. Tem gente para te auxiliar, tem muita gente para te auxiliar, tem muita gente boa, tem muitos bons profissionais, e para que você busque, que existe sempre uma porta, uma janela, uma fresta, uma luz que pode lhe auxiliar. E que acho que nessa busca que você pode, e com certeza você irá se encontrar. Não perca tempo, porque quanto mais você deixar essa decisão, lá na frente vai ficar um pouquinho mais difícil, né? E que hoje não é mais esse tabu, ele vai se tornando cada vez aí mais aberto para que você possa conversar. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco e prometendo voltar na próxima semana com um novo tema aí de relevância para você. Um abraço e até lá. Muito obrigado.